Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cândido Mota, no estado de São Paulo, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Antônio José Tondato, ele que é produtor rural lá em Cândido Mota, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Antônio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, o prazer é sempre nosso. Antônio, antes da gente entrar no nosso assunto da safrinha de milho, só para a gente fazer um balanço da safra de soja por aí, da última vez que a gente conversou foi lá em janeiro, a colheita estava acontecendo e já eram esperadas quedas na produtividade. Como é que fechou essa safra 21-22 de soja por aí? Então, aconteceu aquilo que era previsto, né? Uma quebra em torno de 40% na produção da soja, chuvas muito irregulares, altas temperaturas. Então nós tivemos áreas aqui de 10 a 15 sacos por hectare, mas tivemos áreas de 60 a 70 sacos por hectare também. Mas em sua maioria a quebra foi grande. Nós tivemos produções muito baixas para a nossa região do Vale do Paranapanema, áreas extremamente férteis, mas a quebra foi considerada, muito grande. E aí, como é que se iniciou a segunda safra de milho na sequência? Também isso impactou de alguma forma no calendário de plantio do milho, né, Antônio? Então, o que aconteceu aqui é que eles foram colhendo a soja um pouco mais no cedo e foram plantando milho. As sojas melhores foram colhidas mais no tarde. Então, nós temos aí praticamente todo encerrado o plantio de milho na região. E com 50% da área plantada dentro de uma janela ideal e 50% fora dessa janela ideal. Então, muito cedo para falar em produção ainda, porque muita coisa pode acontecer para definir a produção do milho. O milho safrinha é só com 130, 140 dias que você tem uma definição de produção. Então, temos muito caminho para andar ainda e muita coisa pode acontecer, mas o desenvolvimento é bom. Esperamos que corra tudo bem. E aí, Antônio, olhando para a questão de pragas, de doenças, como é que está essa situação nesse momento? Existe alta pressão de pragas aí na região? O que vem aumentando muito na nossa região é a cigarrinha. Então, as áreas que se plantaram no início, o ataque foi muito severo de cigarrinha. Tivemos aí, eu particularmente tive área que tive que fazer 6 a 7 aplicações só para cigarrinho. E agora, do meio para frente, o que veio nos perturbar, porque aí a colheita da soja é o percevejo. Então, o percevejo verde, ele veio fazer com que aplicações nossas também fossem muito perto uma da outra. Porque logo no início do desenvolvimento do milho, esse ataque de percevejo, ele causa uma diminuição muito grande na produção. Então, nós tivemos que fazer muitas aplicações, mas o desenvolvimento é bom, o tempo vem correndo razoavelmente bem. Não vamos falar que está sobrando chuva, mas também não está faltando, mas muito cedo para falar em produção. Mas o que nos preocupa muito agora, a partir de agora, começa o ciclo de doenças, né? Mas a cigarrinha foi a praga principal junto com o percevejo. E aí, Antônio, só para a gente entender um pouquinho melhor o calendário, quando é que deve ter colheita de milho acontecendo aí no município? Eu acredito que o mês de junho já tem algum início de colheita de milho, mas o forte da colheita seria final de julho e agosto, que aí a colheita estaria numa porcentagem maior, porque o plantio foi mais no tarde. Mas o desenvolvimento bom até o momento. O que nos preocupa muito é o que está acontecendo com o dólar e as condições de compra de insumo, o dólar caindo todo dia e o insumo que era para cair junto, que é cobrado em dólar, ele vem subindo em dólar e vem preocupando demais o agricultor, porque o custo vai ficar muito alto e a margem cada vez menor. Justamente nessa questão do mercado, Antônio, como é que estão as condições de vendas para o produtor aí da região vender esse milho? Existem oportunidades boas? Os preços são remuneradores? Como é que está essa comercialização até aqui? O que está acontecendo com a soja está acontecendo com o milho.
uma queda drástica aí, 20 dias aí, abaixou, sei lá, a soja abaixou 30 reais por saca, e o milho já baixou mais de 20 reais a saca. Isso nos vem preocupando, porque os insumos que eram para cair junto com essa queda do dólar, está subindo em dólar, essa escassez que estão falando que tem no mercado internacional de cloreto, MAP, DAP, ureia, está fazendo com que o custo da lavoura de milho e o custo da lavoura de soja, a próxima soja de verão, um custo muito alto. Isso nos preocupa demais. Eu acredito que o governo também, um dólar mais baixo ficou bom, mais baixo demais também. Queira ou não, o agro aí está carregando essa economia brasileira já faz muito tempo, com índices bem maiores que a indústria, né? Então, isso preocupa muito. O agricultor vai ter uma redução muito grande e isso causa uma apreensão muito grande entre os agricultores. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento do desenvolvimento do milho por aí. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O recado é que o agricultor fique atento a hora que tiver bons preços dos insumos, fazer com que o seu custo seja baixo, para que lá na frente as contas batam, né? Então, que ele tenha uma margem razoável para continuar vamos falar assim, na agricultura. Mas então essa preocupação é muito grande. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A comercialização aqui praticamente parada de soja, ninguém querendo vender, e milho também. Então, nós temos que aguardar aí os próximos acontecimentos desse dólar e esses insumos que estão caríssimos, recordes de preço que nos assustam muito. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vão ser os resultados dessa safrinha de milho por aí. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais. O Antônio José Tondato, ele que é produtor rural lá em Cândido Mota, no estado de São Paulo, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho lá na região. Antônio destacando que 50% das lavouras foram plantadas fora da janela ideal lá no município, mas pelo menos por enquanto o desenvolvimento de todas as áreas está positivo, está bom. Claro que ainda tem muito caminho pela frente para se definir produção, produtividade. Até lá é preciso que o clima continue contribuindo, mas pelo menos por enquanto, nesse início de safra, as condições são positivas para um bom potencial produtivo lá em Cândido Mota. O Antônio destacando que a safra de soja se encerrou lá em Cândido Mota com uma queda de cerca de 40% na produtividade esperada. As condições climáticas, falta de chuvas, temperaturas muito altas impactaram diretamente no desempenho da soja 21-22 e agora olhando para o mercado, tanto para a soja quanto para o milho, o produtor segurando vendas bastante receoso com relação ao mercado, já que os preços dos dois grãos têm caído bastante nos últimos dias, ao contrário dos insumos que seguem subindo, seguem elevando os custos de produção para as próximas safras. Então, o Antônio até destacando que é o momento do produtor ter cautela, acompanhar as movimentações de mercado e, de repente, aproveitar algum momento de queda nos preços de insumos para diminuir um pouquinho o seu custo de produção, que deve ser muito elevado, mas nesse momento poucas vendas acontecendo em Cândido Mota, tanto para a soja quanto para o milho. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.